Bom, deixa eu te mostrar como é que tá a tabela do Campeonato Brasileiro até aqui nessa 21ª rodada. Vamos de POV, o ponto de vista de você que tá em casa. Vem cá pra eu te mostrar, porque o Cruzeiro tá na 7ª colocação aqui com 30 pontos. O Cruzeiro tá à frente do Atlético, que tá em 10º com 28. Lembrar que o Galo não jogou essa rodada porque o adversário, o Bragantino, jogou pela Sul-Americana. Então esse jogo e outros também foram adiados. Agora, Brasileirão é passado para Cruzeiro e Atlético, que nesse fim de semana vão pensar nos jogos de ida da Copa do Brasil, oitavas de final. O Galo joga amanhã, 7h30 da noite, aqui na Arena MRV contra o Juventude. O Cruzeiro é no domingo, 6h30 da tarde, com transmissão no Sport TV, fora de casa contra a Chapecoense. Esse é o jogo de ida. Vamos para a Arena, então, do Galo, onde está Maria Cláudia Bonucci, porque o Galo teve uma semana de preparação, o estádio também está no jeito, prontos para esse desafio de Copa do Brasil, né, Bonucci? Boa tarde para você. É isso, Maurício. Boa tarde para você, todo mundo que está com a gente. Mais de 23 mil ingressos já vendidos para essa partida de amanhã contra o Juventude aqui na Arena. O técnico Eduardo Domingues ainda tem mais um treino hoje à tarde lá na cidade do Galo para definir quem serão os titulares, né, nessa partida contra o Juventude. A expectativa é pelos retornos do meio-campo Alan Franco e do atacante Coelho. Alan Franco que demorou um pouquinho mais para se reapresentar depois da Copa para resolver problemas pessoais, e o Coelho que acabou sofrendo um edema na coxa. De acordo com o Atlético, ontem eles participaram de parte das atividades junto com o restante do elenco lá no CT. Lembrando que o Galo nessa partida não vai poder contar com o meio-campo Cissé, que foi expulso naquele jogo contra o Ceará, estão lembrados? Antes da pausa para a Copa, né, na fase anterior, vai ter que cumprir suspensão. Ontem o Galo anunciou o atacante, né, oficialmente, o Thiago Borbas, está regularizado, ou seja, está à disposição, fica a critério do Barba. Inclusive, vamos entender melhor quem é esse novo reforço do Atlético? A disputa por uma vaga no ataque do Galo acaba de ganhar mais um candidato. Agora é oficial, Thiago Borbas vai brigar pelo posto. O uruguaio já está registrado no BID, o boletim informativo diário da CBF. E a primeira oportunidade pode ser amanhã contra o Juventude pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Borbas tem 24 anos e ganhou destaque no River Plate do Uruguai. Foi artilheiro do Campeonato Uruguaio lá em 2022 com 18 gols. O primeiro destino no Brasil, o Bragantino. No Clube Paulista foram 134 jogos, marcou 27 vezes e deu 6 passes para gol. Nessa temporada, porém, contudo, todavia, o Uruguai foi emprestado para o Real Oviedo, time da Espanha, mas não foi bem por lá, você acredita? Foram 12 partidas e nenhum gol marcado. Aliás, o último gol do Borbas foi em 13 de julho do ano passado contra o Corinthians. Bom, mas agora o cenário é outro. Casa nova, camisa nova, desafio novo. E a torcida atleticana espera que aqui em Belo Horizonte o Thiago Borbas reencontre o caminho das redes. Até porque o Galo vai precisar. E os atacantes hoje do elenco estão devendo, vamos combinar, né? E estão devendo mesmo, ó, pra você ver, o último gol de um atacante do Atlético tem quase 3 meses, foi do Alan Minda contra o Mirassol no dia 16 de maio. Vem aqui no telão pra a gente mostrar um pouco desse desempenho ofensivo dos atacantes do Galo. Esses são os atacantes do Atlético segundo o site oficial do clube. O Coelho nessa temporada tem 31 jogos e 3 gols. O Cassierra é o artilheiro, ele tem 5 gols em 26 jogos. O Alan Minda, que foi o último atacante do Galo que balançou as redes, tem 20 jogos e 3 gols. O Dudu, 27 jogos e 4 gols nessa temporada. O Cauã Soares, jovem da base, ainda não marcou com a camisa do Galo nessa temporada como profissional. E agora o Galo vai ter o Thiago Borbas, que nessa temporada tem 12 jogos pelo Real Oviedo da Espanha, mas ainda também não balançou as redes. O ataque do Galo voltando a funcionar, e isso pode acontecer nesse fim de semana contra a Chapecoense pela Copa do Brasil. Vamos acionar de novo a Nath Andrade, ela volta agora para falar do Galo, que joga também pela Copa do Brasil. A Nath traz informações então do Atlético. Tudo bom, Nath? Tudo jóia, Matheus. Beijo pra você, pra vocês no estúdio, pro fã de esportes que está acompanhando. Pois é, voltei agora para falar do Galo, que enfrenta o Juventude amanhã às 7h30 da noite na Arena MRV. E pode ter novidade, Thiago Borbas, atacante uruguaio, centroavante de 24 anos, que foi contratado pelo Galo por empréstimo junto ao Bragantino, já está no BID, pode aparecer aí no time do Eduardo Domingues, né? Ele veio daquela forma como o Galo está tentando contratar os jogadores sem gastar no mercado. O Galo vem reafirmando que nessa janela vem fazendo negócios de oportunidade. Jogadores em fim de contrato ou livres no mercado, pelos quais o Atlético não precise desembolsar valores pela contratação. Só os custos salariais, os custos de manutenção do atleta. Para esse jogo,
O Barba Domingues tem de volta o Alan Franco, que estava na seleção, não jogou os últimos jogos. O Scarpa também está à disposição, saiu recentemente do departamento médico. O Cissé, ele está fora do jogo porque ele foi expulso na última partida da Copa do Brasil, não pode jogar. Desfalque importante para esse time do Galo, que vai em busca da segunda vitória consecutiva, já que não jogou no meio dessa semana, não teve partidas durante a semana, porque o jogo foi adiado, teve a semana toda para treinar, folgou na segunda-feira após a vitória contra o líder Palmeiras e agora enfrenta o Juventude amanhã. Com você no estúdio. Valeu, Nath, muito obrigado. Galo, então, enfrentando o Juventude também nas oitavas. Agora vamos acionar Lauro Lopes, ao vivo, direto da Arena do Atlético. Nesse final de semana tem jogo importante, Lauro? Fala comigo. Tem jogo importante, o Atlético está pensando, né, em abrir uma boa margem, uma vantagem para ter essa partida de volta contra o Juventude fora de casa. Primeiro jogo, então, aqui na Arena. E aí lembra, né, um retrospecto entre as duas equipes. Atlético e Juventude voltam a se enfrentar pela Copa do Brasil depois de 10 anos. Em 2016, o Atlético e o Juventude se enfrentaram pelas quartas de final do torneio. O Atlético venceu por 1-0 aqui, foi derrotado pelo mesmo placar fora de casa. Tô velho, hein, Leopoldo? Eu estava lá fazendo esse jogo pelo Alterosa Esporte em Caxias do Sul. O Atlético passa nos pênaltis. O Faelzinho vai se lembrar bem, o Atlético depois supera o Internacional na semifinal e é derrotado pelo Grêmio na grande decisão da Copa do Brasil. Teve até a tragédia, né, do acidente da Chapecoense entre os dois jogos da decisão contra o Grêmio. Mas enfim, isso já passou, são 10 anos que ficaram para trás, o momento é outro. E sobre este momento atual, a gente vai escutar agora o Barba Domingues falando sobre o jogo. Ele já estava projetando a partida depois da vitória atleticana contra o Palmeiras lá em São Paulo. Vamos ouvi-lo. E não por jogar contra um time da Série B, temos que pensar que vai ser fácil, que a disciplina tática não tem que existir. Si comenzamos a acreditar más en los jugadores que tenemos, en los grupos que se está formando, vamos a tener posibilidad no solo a competiciones, na competición internacional, sino a Copa do Brasil y comenzar a brigar pelas vagas de acima no torneo local. Tá certo, então. Tá aí o Barba falando, já o Fael comenta. Você volta daqui a pouco. O time tem algum problema para ser escalado para esse jogo, Lauro? Tem um problema. Tem um jogador suspenso, né? Levou o cartão vermelho no último jogo pela Copa do Brasil, mas daqui a pouquinho a gente adianta e traz esses detalhes. O Atlético pode ter 3 novidades para essa partida, Léo. Opa, já então, Lauro, voltando com essa informação. Obrigado. Meu caro Fael Lima. Eu gosto muito dessa nostalgia de lembrar de jogos do passado. Inclusive, o Juventude foi o adversário de um dos jogos mais gostosos do Brasileiro de 21, que o Hulk guarda aquela bola lá na gavetinha onde a Coruja tá dormindo ali, o Mineirão, no dia de muita festa. Inclusive, foi o dia que eu pedi minha mulher em namoro, ela falou não. Maravilhoso, mano. O Juventude, quando sorteou pra Copa do Brasil... casado, né? Tá casado, insisti. Boa, o Galo tem que insistir amanhã também se o gol não sair no começo. Ô, gente, o Juventude estava em 12º na Série B quando rolou o sorteio da Copa do Brasil. Saiu de Juventude para Juventus. Juventus porque hoje ele é 2º da Série B. Ele fez um campeonato gaúcho muito bom, inclusive na primeira fase, campanha melhor do que o Grêmio. Foi eliminado nos pênaltis depois pelo próprio Grêmio, mas uma campanha muito boa. Não espere vida fácil de um time que já eliminou o São Paulo. Por isso falo, muita maturidade para o atleticano, porque certamente vão querer fazer aquela retranquinha que a gente até fez contra o Palmeiras, deixar o atleticano ansioso. A gente não pode cair nessa, a gente tem que jogar junto com o Galo até o final. O Galo vem de uma sequência de 11 jogos, com 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Uma dessas derrotas acabou gerando a classificação da Copa do Brasil. É uma etapa muito boa da temporada, então essa vitória é muito importante para a gente continuar pegando confiança, né? Vamos acionar mais uma vez ao vivo, direto da Arena do Atlético, o Lauro Lopes com informações importantes. Tem reforço na área?
Tem, Leopoldo Siqueira. Ele já estava por aqui em BH, mas só foi anunciado ontem oficialmente pelo Atlético, né? O Thiago Borbas, atacante uruguaio de 24 anos. Ele assina um contrato com o Galo por empréstimo até o fim do ano com opção de compra. O Borbas pertence ao Bragantino. Então, refrescando a memória do torcedor, ele desembarcou por aqui no fim de semana passado. Já vinha trabalhando na cidade do Galo e, ó, notícia quentinha divulgada pelo clube, ele já apareceu no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF. Então, caso tenha condições físicas e seja de interesse do Eduardo Domingues, o Borbas pode aparecer pelo menos entre os relacionados para essa partida de amanhã contra o Juventude. A gente, inclusive, vai escutar uma palavrinha aí do novo reforço atleticano. Sou um lutador que quero o melhor para o time, para meus companheiros. Eu no campo vou deixar a vida para defender essa camisa e cumprir esse objetivo. E tento de entregar tudo dentro do campo, sustentar e ficar no espaço, assim, finalizar no gol. A torcida, aqui o clima da gente é muito legal. Então, faz-me fechar rápido para conseguir vir para aqui. Um orgulho, né? É um orgulho que a torcida possa identificar com essa vontade, né? Com essa garra que a gente tenta entregar no jogo. Então, vou me brindar o 100% para entregar essa garra e fazer acontecer dentro do campo, né? Que é o importante. Tá, então o anúncio está no ar. Lauro Lopes confirmando então o anúncio do novo reforço para o ataque do Atlético. Já já você volta com o time para enfrentar o Juventude, certo, Lauro? Exatamente, informações sobre o time do Galo, Léo. Valeu então, tá aí o Borbas. Curtiu, Fael? Ô, Léo, conversando com pessoas que acompanharam ele na carreira, não ouvi coisas legais sobre a qualidade do jogador. Os números dele também não são bons. Alexandre Caiu falava uma coisa sobre até o Chicão, daquela polêmica 5 de março de 78 contra o São Paulo. Depois que veste a camisa do Galo, a gente compra a briga se o cara demonstrar que quer vestir a camisa, se o cara der um retorno ali. Então ele sabe que agora, entrando em campo com a camisa do Galo, ele tem nosso apoio, tem que corresponder dentro de campo. Mas, a princípio, ele vai ter que mostrar o que os números e quem viu ele jogar lá no Bragantino, o Lauro Lopes. viu o contrário. O Lauro Lopes. Ô, Léo, então, sobre o time do Atlético, né, o Barba pode ter 3 novidades. O Scarpa e o Alan Franco vinham fazendo um trabalho de recondicionamento físico e tem o Coelho, que está se recuperando, ou estava se recuperando, de uma lesão na coxa. São 3, então, possibilidades para essa partida. Em contrapartida, o Atlético tem uma ausência, o Cissé. Ele foi expulso no jogo de volta da última fase da Copa do Brasil, por isso não estará em campo. São detalhes que o Barba e o Fael precisam levar em consideração para montar o time ideal do Atlético. Deixando um abraço para Ellen e para o Vander, além do João da Embaixada Galo Moeda. Léo, acho que a gente vê um Natanael subindo um pouco mais pelo lado direito, com o Coelho à disposição aqui. A gente tem mais jogada de profundidade e se tiver o Preciado, eu acho que ele e Natanael aqui se entendem bem. Contra o Palmeiras, pelo menos, se entenderam bem, até defensivamente. Não acho que o Preciado seja essa tragédia defensiva. Foi o melhor em campo contra o São Paulo, quando o São Paulo atacou muito por ali, contra o Fluminense no Maracanã. E aqui o Maicon, pensando que ele inicia a partida, mas está com dificuldade de jogar 90 minutos, com o Alan Franco, que sempre teve uma minutagem muito alta, por isso coloco ele aqui já de volta. E se o Maicon não aguentar os 90 minutos numa segunda etapa, pode ser um Alexander, que sobe muito, pisa na área também, ou você baixa o Vitor Hugo e aí você pode ter esse início de retorno do Gustavo Scarpa nesse meio campo. Porém, não é absurdo pensar que ele pode colocar, já que ele reintegrou o Igor Gomes definitivamente, reintegrou porque estava assumido há 10 jogos, como uma outra opção aqui nessa volância também, pensando no Galo mais propor no jogo, no Juventude mais fechadinho, Leopoldo Siqueira.